Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Biblioteca Pública de Londrina. Meu nome é Cíntia e hoje nós vamos falar sobre livros para ler no final do ano, né? Eu já trouxe um vídeo sobre livros natalinos, mas agora nós vamos falar sobre livros que são interessantes para pensar aí as nossas escolhas de vida, né? Pensar o que a gente... os nossos próximos passos, né? São livros muito interessantes aí para dar uma ideia do nosso caminho até então e como o nosso caminho deve ser daqui para frente. E o primeiro livro que eu trouxe para vocês é um livro de um autor que nasceu na Romênia e acabou vivendo ali a maior parte de sua vida na Alemanha, que é o Rainer Maria Rilke. Com Cartas a um Jovem Poeta. Este livro já é um clássico, ele é muito conhecido aí por pessoas que gostam de escrever e se pretendem se tornar escritores algum dia, mas os ensinamentos que temos aqui podem ser usados, podem ser extrapolados aí para todos nós que não somos escritores, para todas as pessoas que têm algum plano aí para o futuro, ou seja, todos nós, né? E é um livro muito bonito. Aqui vai ter alguns ensinamentos, não apenas sobre a escrita, mas também sobre a vida, sobre o posicionamento que a gente tem aí ante os nossos desejos, ante os nossos planos. E aqui nós temos um poeta, né, que essa não é uma história, porque isso aqui aconteceu de verdade. Foram cartas trocadas entre este jovem poeta e o autor, o Rilke, né? E este jovem poeta, ele era muito fã do Rilke, então ele mandou algumas cartas perguntando como ele poderia melhorar a escrita dele. E o Rilke, ao contrário de muitas pessoas famosas, ele foi muito querido e muito acessível e ele tirou um tempo de sua vida ali para responder a este homem, a este jovem poeta, incentivando ele, sabe? Incentivando com as mais belas palavras e trazendo dicas e várias dicas mesmo de como desenvolver suas habilidades e de como viver uma vida melhor. Este livro é muito bonito e não apenas para pessoas que querem começar a escrever, mas é um livro de palavras boas. Então, se você estiver procurando uma leitura gostosa aí para começar 2024 mais feliz, este é um livro que eu indico para vocês. Já saiu uma nova edição em que temos também as cartas do jovem poeta, porque aqui nós temos só as respostas do Rilke, né? Então a gente consegue inferir ali sobre o que foi conversado pela carta-resposta. Mas temos agora no mercado aí, nas lojas, vendendo um livro com as cartas do poeta e as respostas do Rilke. Então fica aí a dica para vocês. Na biblioteca vocês encontram este livro aqui, não o que tem as cartas do poeta, mas a gente tem esta edição aqui. Nós temos também um clássico mais recente que foi publicado em 1940, ou seja, no século XX, século passado. Temos O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Este livro é uma alegoria, né? Ele pode ser lido ali como uma história literal, mas ele funciona muito mais como uma alegoria, porque alegorias são aquelas histórias que você tem uma situação, mas que na verdade serve para ilustrar problemas maiores, né? Problemas, situações humanas, que é o Giovanni Drago. E ele acaba de se formar ali na escola, né, na escola militar, e ele está sendo enviado para o seu primeiro posto, né, o primeiro posto em que ele vai servir. E ele está ali cheio de sonhos e esperanças de que esse posto vai ser algo assim que ele vai ficar pouco tempo neste lugar e depois ele vai passar para um outro muito melhor, né? Ele não quer ficar ali porque esse posto onde ele foi colocado é no deserto dos Tártaros, chamado deserto dos Tártaros. Então tem esse posto, né, o Forte Bastiani, que fica muito ali, muito separado de qualquer traço de civilização. O vilarejo mais próximo fica muito longe, são horas e horas e horas para chegar nesse vilarejo, então ficam só esses poucos homens ali no Forte Bastiani cuidando, esperando que esses tártaros cheguem, né, que há muitos e muitos anos, há centenas de anos, existe essa ameaça de que vai ter uma guerra e que essas pessoas, esses tártaros vão ali tomar o forte. Então ficam sempre esses militares à espera, mas nunca acontece. E o Drago, ele tá muito certo de que ele vai chegar ali nesse Forte Bastiani e que ele logo vai ser realocado. Mas quando ele chega lá, ele vai sendo contaminado ali pelas esperanças e narrativas das pessoas que vivem
que moram, dos militares que ficam ali naquele forte. Então os militares começam a falar pra ele, não, mas a qualquer momento pode realmente acontecer essa invasão dos tártaros e a gente não vai querer perder isso e tal. Então o Giovanni Drago, quando ele pensava que ele ficaria ali no máximo 3 meses, ele vai passando meses e meses e meses e meses, porque ele foi contaminado ali por aquela ideia de que talvez os tártaros venham mesmo atacar e ele não vai querer perder esse grande momento da vida dele. Então ele vai ficar ali esperando por uma invasão que nunca acontece. Eu falei que esse livro é uma alegoria por quê? Porque ele vai falar sobre a nossa própria vida, né? Sobre as esperanças que nós temos no futuro e sobre como é tão fácil a gente ficar preso na rotina, ficar preso no que é mais fácil, no que é mais simples, ao invés de buscar o que a gente realmente quer. E às vezes passa anos e anos e a gente se pega pensando, nossa, por que eu não fiz tal coisa? Né? Então assim, esse livro é um daqueles livros, ele é bem curtinho, é um daqueles livros que faz você ficar muito deprimido e também faz com que você tome providências, sabe? Te coloca em movimento. É um livro que te coloca em movimento. É um livro maravilhoso, que é perfeito para ler no final do ano, quando um ciclo está se encerrando e o outro está começando, né? Sabe aquele momento em que a gente costuma fazer planos para o próximo ano, né? Ah, no próximo ano eu quero fazer tal coisa, no próximo ano eu quero fazer tal coisa. Leia esse livro que você vai ver as suas listas de fim de ano com um outro olhar. Uma coisa para adicionar aqui sobre o Deserto dos Tártaros é que talvez ele funcione muito mais para pessoas com mais de 30 anos. Não estou querendo dizer que pessoas mais jovens não possam ler, muito pelo contrário, qualquer livro você pode ler, né, e tirar alguma coisa dele, mas eu acho que ele faz muito mais sentido para pessoas mais velhas. E o último livro sobre o qual eu vou falar é um livro do Haruki Murakami, esse escritor japonês sensacional, e eu estou falando do que eu falo quando eu falo de corrida. Este é um livro sobre corrida, mas sobre muito mais do que isso. O Haruki Murakami, ele é um corredor, ele é um maratonista, então ele já participou das maiores maratonas que vocês possam imaginar, provavelmente já participou de todas as maratonas possíveis nesse mundo. E para você participar de uma maratona, você tem que ter um preparo físico que é feito é um condicionamento que você só consegue através de muita disciplina, né, e pensando naquilo como um estilo de vida. E o Haruki Murakami faz isso, né, e ele vai falar sobre esse preparo dele, mas também ele vai falar sobre outras coisas, né, sobre como a corrida é importante para a vida dele, sobre como ele repensou muitas coisas da vida dele através das corridas, das maratonas que ele participa. E aqui ele fala também sobre a escrita, né? Ele é um escritor muito prolífico, ele tem muitos livros escritos, e esse livro é muito interessante, principalmente para quem é fã do Murakami, mas também para quem gosta aí de escrever, para quem se interessa pelo processo de criação, né, de escrita, e para quem quer correr. Se você é uma pessoa que quer desenvolver esse hábito, seja para maratonas ou simplesmente por questões de saúde ou para, sei lá, bem-estar, este é um livro interessantíssimo para você ler antes, durante o seu processo aí de preparo. É um livro maravilhoso também para se ler no fim do ano, porque assim você repensa algumas coisas, alguns hábitos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida e que hábitos não são fáceis de mudar, né? Hábitos eles têm esse peso, né? É muito fácil você ficar preso ao hábito, mas não são impossíveis, né? Então esses livros que eu trouxe aí pra vocês, eles falam sobre essas mudanças de hábitos que são tão necessárias aí pra gente crescer, pra gente melhorar aí na nossa vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Busquem aí por esses livros. Deixem aí nos comentários também alguma dica de algum livro que você acha interessante ler aí no final do ano. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!